Em 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU pediu ao Brasil maiores esforços para combater a atividade dos esquadrões da morte, infiltrados dentro da Polícia Militar. A sociedade civil foi às ruas defendendo a extinção definitiva da corporação, respaldando assim o parecer da ONU. E para falar sobre este assunto, o fim da PM, o Opinião recebe hoje o deputado estadual Major Araújo, do PRP, e o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Dr. Tomás Ricardo Rangel. Antes de tudo, muito obrigada por a participação dos senhores aqui hoje nesse debate, que é um tema bastante polêmico, que surgiu em 2012 com essa sugestão da ONU. E eu quero iniciar esse programa hoje com o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Tomás Ricardo Rangel. Essa recomendação em favor da supressão da PM foi obra da Dinamarca, que pede a abolição do sistema separado de polícia militar, aplicando medidas mais eficazes para reduzir a incidência de execuções extrajudiciais, como foi assim apontado. Na opinião do senhor, qual que é a posição em relação ao fim da PM? O que se está sendo dito é o fim da natureza militar de uma força de segurança. Tá? A premissa por trás dessa resolução e mais tarde por trás do projeto de emenda constitucional, a PEC 51, tá, de dezembro ou novembro de 2013, é no sentido de que, sendo militar, tá, isso estimularia ou abrigaria no seio da corporação desmandos do tipo grupos de extermínio e excessos lesivos aos direitos humanos. Tá? O que eu tenho dificuldade de verificar, pelo menos num pensamento muito com base no que a gente tem de informação, tá, é que essa relação entre ser militar, tá, causaria esses desmandos, ou isso que você quer hoje, através dessas propostas, se modificar. Deputado, a opinião do senhor vai em encontro? Eu tenho uma opinião parecida, né, com o do Dr. Tomás. Eu acho que a questão do militarismo, né, o sistema militar na polícia, ele agrava o problema. Ele agrava o problema, mas não é também, não seria a causa, né, a causa fundamental desse problema, mas que agrava. O sistema militar, ele retira um pouco da capacidade do membro da força militar de raciocínio, ele é cumpridor de ordens, né? E garante a esse militar também geralmente uma cultura de superioridade em relação à sociedade de forma geral. Isso aí é fato, né? Tanto que um militar, ele usa termos pejorativos com relação à sociedade, que ele é paisano, e isso como se ele, militar, fosse superior à sociedade e não um servidor da sociedade. Isso agrava, sim, a situação. É muito mais fácil encontrar um militar que se sente desacatado por qualquer motivo numa relação com a sociedade do que um outro servidor qualquer, já que o servidor público, de forma geral, pode ser desacatado, um fiscal, alguém. Mas o militar, ele, por qualquer problema, ele se sente. Isso é uma cultura própria do sistema militar. Então, eu acho que ele agrava a situação. Isso faz com que o militar, ele queira, a qualquer custo, fazer justiça ali, não porque ele queira combater a criminalidade em si, mas porque ele se sente realmente superior. É mais corporativista, é uma série de fatores que são próprios do militar. Essa é uma questão de formação, né? De formação militar. Então, eu acho que agrava o problema, mas não é também a causa do problema. Qual seria a causa desse problema, na opinião do senhor? A causa do problema, todos os organismos internacionais ou nacionais, o MP, que tentam combater isso, deveriam combater antes alguns outros problemas. Nós temos hoje alguns fatores
que agravam o problema da segurança pública, que precisam ser combatidos antes, que colocam numa arena policiais contra jovens que não têm oportunidades, que são excluídos e que são cooptados por traficantes, enfim, por quadrilhas diversas, e que a polícia militar é sempre colocada nessa arena para confrontar o tempo todo, como se tivesse todo mundo assistindo, ver o que vai, que resultado vai ter nesse confronto. Eu diria assim, estão combatendo os efeitos e não se combate a causa. A causa seria o combate às desigualdades, aos problemas, enfim, todos aqueles que nós sabemos já que levam a essa cultura que existe no Brasil de que o crime compensa, né, e que não resta outra alternativa. Então nós temos, por exemplo, o enfraquecimento constante, a partir da omissão dos governos, do aparato policial. Nós não temos efetivo, isso é invariavelmente em todos os estados da carência de efetivo. Há carência de investimentos no trabalho policial. E, por outro lado, não tem investimentos também naquilo que poderia reduzir esse ingresso de jovens cada vez mais crescente no crime. Eu acho que as duas coisas precisam ser combatidas, essas duas causas poderiam ser combatidas antes. E eu acho que o militarismo funcionaria até melhor se nós não tivéssemos tantos problemas relacionados a isso, problemas sociais e o problema do enfraquecimento, da falta de aparato policial, enfim. Quanto menos policiais nós temos, mais violência policial vai ter, mais confrontos, mais problemas nesse sentido, nós vamos ter questionamentos. Aí querem combater o modelo, mas não, o modelo em si, ele é talvez o menor fator a ser resolvido nesse contexto. O senhor compartilha também com essa ideia? Sim, em grande sentido, sim, eu compartilho. E como eu falei antes, e aqui no arrasto do que o Major colocou, o que se pretende com essa argumentação, do que a gente extrai da PEC 51, tá? Eu até estou aqui por curiosidade, posso ler algumas expressões. Sim, claro. Tá? A justificativa da PEC, veja bem, ela traz o sentido que ela própria pretende modificar e, aliás, o plano empírico daquilo que ela quer combater. Antes de tudo, até interessante de nós colocarmos aqui em discussão que é uma PEC que ela foi colocada em discussão logo após aquelas manifestações, né, da sociedade civil nas ruas. E isso foi em 2013, né? Sim. E aí o autor dessa PEC é o senador Lindenberg Farias, que alerta que a Polícia Militar é preparada para uma guerra, o que é colocado em prática nas ruas com o cidadão comum. Sim. O que se verifica, na verdade, é uma premissa de forças de segurança atuando, né, num caso determinado. Sim. Tá? O que colocam nessa argumentação toda é que, sendo militares, aquele comportamento aconteceria. E exatamente aqui eu retorno e insisto a minha premissa. Aliás, a minha observação, de que essa premissa eu tenho dificuldade em verificar que, sendo militar, isso aconteceria. Tá? Não sendo militar, isso não aconteceria. Na verdade, não é bem assim. Tá. Na verdade, há uma dúvida. Uhum. Tá? Seria, enfim, veja bem, as premissas lançadas na PEC 51 falam que, veja bem, os dados são esclarecedores marcados por signos de desigualdade, detrimentos de grupos sociais mais vulneráveis. Logo, desmilitarizem a polícia e isso vai acabar. Tá? É uma argumentação que eu acho que, vindo na esteira de uma época de manifestações, aonde a polícia militar assumiu uma face mais ativa, no sentido daquilo, eu não estou discutindo se certo ou errado, tá? Logo surgiram essas questões. E isso, assim, num pano de fundo mais interessante, e aqui só por provocação, parece muito aquela discussão entre modelos de Atenas e Espartas, né? Que a gente tem um modelo enrijecido e outro nem tanto. Mas de toda sorte,
O fato é que a PEC ela não fala em abolir forças de segurança. Tá? O que se fala e o que deve sim ser repensado, tá? Não bem o modelo, mas como isso tem sido aplicado. De fato, a gente tem que, primeiro, para esse raciocínio, reconhecer que existem desvios e desmandos, abusos e violência. Tá? É um fato. E isso é um fato, isso é um fato. Eu adoto isso, não é nem como opinião. Aqui eu distingo bem o que é opinião e o que é fato. Isso é fato. Tá? Existem execuções extrajudiciais, sim. Tá? Existem desmandos. Existem, por exemplo, é perfeitamente possível compreender uma guarnição da Polícia Militar, isso a gente sabe que existe, executando pessoas na rua por verifiquei, eu tenho uma opinião, puxa a ficha criminal, olha aquilo ali, executa. Tá? E existem todos os desdobramentos para que isso seja colocado por baixo do tapete. Agora, de novo eu insisto, será que desmilitarizando isso não aconteceria? E é onde aqui eu perfilo com a opinião do Major, que existe uma questão de doutrina, existe uma questão de cultura. Tá? É essa a grande questão. Onde, por exemplo, vimos, e eu convivi bastante tempo com militares, no sentido de que a dicotomia, velha dicotomia entre militar e paisano, né? Onde, por exemplo, paisano é bom, mas tem demais. Né? Esse, aliás, é uma retórica, uma fala muito perniciosa a respeito disso aí. E tira da condição, tira da própria função da força de segurança a finalidade dela, que é servir. Né? Então, eu acho que a discussão toda está, primeiro, verificar se, de fato, essa argumentação implementaria mudanças. Né? Que no Brasil a gente também tem que reportar que algumas décadas atrás a nossa grande tragédia cívica, né, dos desmandos de um regime que se pautou por também muito essa tônica. Né? Aqui eu vou usar o termo que pelo menos eu considero mais adequado. Né? O regime militar, que foi de fato, tá, uma ruptura com a democracia, isso é evidente. Tá? Agora, nos olhar para trás, nos reportar para essa época e imaginar que isso transmite, tá, agora, e bom, então vamos acabar aqui com os restos dessa época e verificar se isso muda, se esse quadro de violência mudaria. Teríamos que também observar que a Polícia Civil não faria isso, tá? O que também não é verdade. Esses desmandos também acontecem no seio da Polícia Civil. Tá? Existem inúmeros casos, alguns que eu até tenho vivência mais próxima, onde isso acontece. Tá? De novo, eu questiono. A premissa está correta? Tá? Não seria o objeto, não seria mais adequado, muito mais adequado, Patrícia, olharmos para uma outra causa do que isso? A unificação das polícias não seria a alternativa nessa questão? Essa resposta você confere no próximo bloco. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante.
E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A gente volta com opinião. O assunto hoje é o fim da PM. Deputado, até mesmo em relação àquela pergunta que eu te fiz no anterior bloco, a resposta, a alternativa não seria a unificação das polícias? Não, a unificação é uma alternativa. Eu sou simpático, totalmente simpático à unificação, mas por outros fatores. Não por esse? Acho que não por esse. A polícia, eu queria dizer o seguinte, a polícia ostensiva sempre vai existir. Tem gente que pensa que se desmilitarizar, a polícia deixará de ter uma polícia fardada. Isso é uma verdadeira mentira. Em todo lugar do mundo tem a polícia ostensiva, seja ela militar ou não. O sistema militar é uma coisa, a polícia uniformizada é outra. Ela sempre vai ter polícia com cacetete, vai ter o batalhão de choque. A gente não, se desmilitarizar, essa figura não vai existir, mas vai ter lá o setor lá que faz o serviço de choque, combatendo manifestações públicas, enfim. Vai ter, a gente vê na televisão várias polícias do mundo que não são militares, mas que atuam assim, uniformizadas e combatendo manifestações em todo lugar no mundo. E questionamentos sobre a sua atuação. Isso vai ter. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos um exemplo clássico sobre isso. Recentemente, num movimento de professores lá na prefeitura de Goiânia, quem combateu lá foi a Guarda Municipal, que não é militar e que teve um desfecho trágico lá, com vários professores feridos, enfim. Isso sempre vai acontecer. Então, não é. Eu sou a favor da unificação por outros fatores. Nós temos duas polícias que concorrem uma com a outra. Invariavelmente a gente vê briga na televisão até para pôr o painel, ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil, para dizer quem é que prendeu. Quando para a sociedade não interessa quem é que prendeu, interessa que o bandido foi preso, que foi tirado de circulação, que começa a se fazer justiça, que o fato está sendo apurado, enfim. Isso não deveria interessar, não interessa para ninguém e não deveria ser um objeto de disputa entre duas polícias. Isso não contribui para nada. Uma esconde informações da outra, é difícil compartilhar dados, não há compartilhamento em lugar nenhum do Brasil de dados que seria necessário. E esse problema não é apenas de Goiás, né, deputado? Não, é em uma todo questão lugar, que todo lugar. É de raiz Veja mesmo. bem, um inquérito, por exemplo, ele tem informações que são úteis para se fazer o trabalho preventivo, mas ele não é compartilhado. As informações que é guardado em sigilo, vão para o judiciário, não se compartilha, não há uma... o modelo adequado seria uma polícia única, ela com um sistema só de informações, onde todos pudessem ter acesso, os membros dessa nova corporação, enfim. Eu sou a favor por outros fatores. Eu repito, eu não acho que o problema que nós estamos tratando seja causado por... Eu acho que nós aqui, eu estive lendo aqui a respeito desse tema, eles falam em violações de direitos humanos. As maiores violações de direitos humanos não são levadas para a Comissão de Direitos Humanos, para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Para mim, a maior violação de direitos humanos que existe no Brasil é a corrupção. Isso não é levado para lá, nunca foi levado. Se desvia bilhões de reais que poderiam ser investidos no jovem, na educação. Nós não temos uma educação boa. Aqui no Brasil não se combate a evasão escolar. A criança que sai da escola ela já é um sintoma de que essa criança que saiu da escola ela pode vir a dar problema social no futuro. Então, assim,
não se combate nada disso. Nós temos dificuldade em escolas de tempo integral. Tem dificuldade. O Brasil tem uma coisa que existe no mundo inteiro, que resolve o problema. Nós temos vários relatos de vários brasileiros, estou falando do meu ciclo de amizade, de pessoas que foram para o exterior, que estão levando a família, porque lá a educação é melhor do que no Brasil. Lá ele vai trabalhar o dia todo e a criança está na escola. Ele não se preocupa. Se a criança não comparecer, a escola liga para saber o que houve. Aqui no Brasil, nada disso interessa, não importa. A falha seria, então, de quem? Do Estado? Do Estado, claro. O Estado é o responsável por todos esses problemas aqui. Né? Isso aqui já são efeitos da omissão do Estado, toda ela. Se nós formos olhar certinho e olhando o que causa a violência policial, por que a nossa polícia é assim, por que ela entende que o jovem negro lá, o excluído, por que nós defendemos redução da maioridade penal? Nós estamos aqui combatendo aqui um efeito da omissão do Estado. Só acrescentando sobre o que eu falei, na polícia militar é o seguinte, você é treinado para cumprir ordens, você não se questiona essas ordens e tem uma cultura realmente que tem um inimigo a ser combatido, enfim, todas essas questões são verdadeiras. Né? E que já não é assim, por exemplo, na Polícia Civil. É claro que nós estamos falando de funções totalmente distintas, né? Uma está lá na rua, precisa atender emergência, precisa prender, precisa enfrentar, até no próprio compromisso que os policiais fazem, no juramento que eles fazem ao ingressar na polícia, eles juram defender até com o risco da própria vida, enfim, toda essa questão. E acha bonito, e policial, eu acho que ele se sente realizado por essa cultura, até do próprio juramento diz isso, quando ele entra em confronto e que ele sente que cumpriu o juramento de defender mesmo com o risco da própria vida. Isso dá adrenalina para ele, enfim. Eu acho que o policial que chega no final da carreira e que não entrou num confronto e que não teve isso, parece que ele não cumpriu a missão dele. Isso precisa ser... E o senhor tem visto isso no dia a dia, né? O senhor atua nessa área diretamente, né? Atuo, eu trabalho. Diversas experiências, histórias, o senhor tem para relatar. Até gostaria que o senhor relatasse uma aqui para nós, para trazer essa realidade bem para nós. Bom, Patrícia, a história que, tirando aqui da memória nesse instante, uma história que eu acho bem significativa e que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando remotamente, mas que é o que permeia toda essa questão, que é o respeito aos direitos humanos, e aqui concordando que o grande violador deles, tá, não é aquele soldado ou aquele agente da Polícia Civil, é o Estado. Tá? É o Estado e é comandado por quem não tem reflexo nenhum pessoalmente, são os políticos que controlam, o governo e tudo mais. Mas, por exemplo, eu trago aqui uma história que uma nomeação que eu recebi já tinha sido recusado por 2 outros advogados, é um caso extremamente grave, uma mulher vítima de estupro e que, na sequência desse estupro, ela teve a cabeça esmagada com um pedaço de meio-fio e, evidentemente, morreu. E isso causou toda uma sensação, um mal-estar terrível naqueles que foram nomeados, mas eu me senti compromissado a isso em razão do juiz que me nomeou, é uma pessoa bem próxima e eu, enfim, me senti obrigado a aceitar essa nomeação. O fato é que essa pessoa, esse acusado, ele foi reconhecido por um retrato falado, né? E foi reconhecido, e aliás, deram notícia dele através do denúncias anônimas. E aqui já é bastante significativo observar que a população, muitas vezes, erroneamente, e eu destaco isso aqui, requer e clama por essas ações mais duras, sem saber elas próprias, que muitas vezes elas vão pagar muito caro por isso. Né? Nesse nervosismo, nessa excitação, né? Que muitas vezes a gente quer. É aquela velha e decantada, amarrotada retórica de bandido bom é bandido morto, tá? Ao passo que, e eu insisto, essa frase não é minha, bandido bom é bandido,
preso, processado, julgado e condenado. Tá? Se não condenado, não é bandido, então livre. Tá? Mas, enfim, voltando à história, essa pessoa ela foi presa, mandada para a CPP, tá? E lá ela foi ela própria violentada. Existe, sim, essa prática de crimes sexuais lá são retribuídos na mesma moeda. Isso aconteceu com essa pessoa. Na delegacia ela confessou, tá? E mais tarde, depois de muito insistir, já era um outro juiz, consegui, mesmo contra o pedido do Ministério Público, que achou que era uma medida protelatória da defesa, conseguiu um exame de DNA. Esse exame de DNA demonstrou tecnicamente, finalisticamente, que não era essa pessoa. Tá? Como era um estupro, houve então vestígios genéticos, e esses vestígios genéticos não eram dessa pessoa que foi acusada, que foi presa, teve a vida exposta na televisão, a família perdeu o emprego, ele próprio perdeu o emprego, foi violentado, e hoje, procurando o nome dele na internet, você encontra ele como estuprador. E não há nenhuma notícia da absolvição sumária dele. Tá? Então, esse tipo de prática, ela não é prerrogativa de tal ou qual classe. E aqui eu insisto novamente, a experiência diária, seja nas ruas, ou seja, no meu caso, nos fóruns, seja através da própria OAB, tá? Ela dá conta de que é uma cultura de opressão. É uma cultura, tá? Onde o indivíduo ele é achatado por uma consciência maior do que deve, aqui, a praticar essa consciência melhor pela polícia militar e pela polícia civil. Tá? E essa consciência maior, ela vai esmagar o indivíduo que ela julgou naquele instante. E aqui existe, sim, esse direcionamento, esse rotulamento para a pessoa de periferia, para a pessoa com uma aparência de indigente ou uma pessoa com aparência do malandro. Existe todo esse rotulamento. Tá? E acaba que essas forças de segurança atuam com base nisso. Tá? E só pegando aqui, já nem me foi perguntado, mas Sim. eu acho importante destacar isso. Claro, aqui o espaço é aberto. A questão da unificação das forças de segurança, das polícias, ela, racionalmente, em todos os sentidos, ela é a solução. Tá? E não precisa ter a experiência de ter unificado para saber que isso vai funcionar. Qualquer espécie de gerência, iniciativa privada, ou mesmo no setor público, recomendaria a união desses esforços. Tá? Isso é ilógico separar, e aqui o testemunho do próprio major e testemunho outros aqui, como o meu, de, por exemplo, um inquérito policial civil e inquérito policial militar, trabalhando, dividindo essas energias, trabalhando no mesmo sentido, e às vezes, por falta de coerência, por falta de acesso ao material de testemunhas, ao material técnico, chegando a conclusões diferentes. Isso promove insegurança, inclusive, para o próprio judiciário poder atuar mais tarde. E isso é comum ocorrer? Muito comum. Muito comum. Tá? Às vezes a gente tem uma perícia, uma perícia feita com material balístico, né, cápsulas, ou mesmo pontas, né, que são num confronto da própria polícia, e esse material está na Polícia Civil, no Instituto de Criminalística. Esse material não está no inquérito policial militar. Né? Ou seja, é um elemento fundamental para a formação de uma opinião, tá, da persecução penal, e não está acessível. Tá? Às vezes a testemunha que é ouvida de uma determinada maneira. Tá? Às vezes você tem uma estrutura mais vocacionada para a inquirição dessas testemunhas, como eu acredito que seja a Polícia Civil, tá? Nesse caso. Tá? Não que a Polícia Militar não teria capacidade disso, mas uma mudança de doutrina ou mesmo a unificação delas. Tá? Mas aqui, de novo, pela 6ª ou 7ª vez, eu insisto, não é a natureza, o regime jurídico dessas forças policiais que influenciam, tá, no excesso cometido em termos de direitos humanos. Não é. É uma premissa falsa, no sentido de você dizer, desmilitarize a polícia militar e você vai verificar um incremento no respeito aos direitos humanos. Isso não vai acontecer. Não vai. Esse exemplo mesmo que eu te dei, desse caso, dessa pessoa que foi presa e tudo mais, a polícia militar não tocou a mão nesse sujeito. Todo
todo O o processo caminho foi percorrido pela Polícia Civil. E veja bem, aqui eu não destaquei, mas esse cliente que foi nomeado para fazer a defesa dele, tá, ele confessou na delegacia. Confessou um estupro e confessou um homicídio. Ou seja, ali ele sofreu coação. É óbvio. E não foi uma coação no sentido de persuasão. E nesse caso, houveram duas questões muito relevantes dentro desse processo. Houve a denúncia, Houve a denúncia. que é uma falha que não deveria ocorrer de hipótese alguma. Sim, a denúncia ela deveria ter acontecido somente diante do material genético produzido. Sim, e houve a questão da coação. Houve a questão da coação. Tá? Aliás, aqui, Patrícia, vamos retirar os eufemismos. Houve Sim. a tortura. Tá? Porque, assim, veja bem, em que condições normais de temperatura e pressão alguém confessaria um estupro e um homicídio, não tendo sido ele o autor? Tá? E com a convicção mais tarde verificada pela prova técnica de que não foi ele o autor. E eu confesso, tá? Será que assim as forças que estavam atuando ali são tão persuasivas a ponto de te convencer de uma coisa que você tem memória não ter sido? Né? Ali houve tortura. E a notícia dada por essa pessoa foi de que ele sim foi torturado por 13 pessoas. 13. Tá? E confessou na Polícia Civil. Mais tarde, foi através da atuação do contraditório, ampla defesa, ou seja, Patrícia, os meios civilizados de atuarem. Tá? Os meios trazidos à luz, os meios não subterrâneos de atuação, tá? Não são os meios dentro de uma sala fechada, tratando o sujeito como coisa, chamando ele por outros nomes que não dele próprio, tá? E aí a gente verifica, né, na prática, essa história que é uma defesa de um abuso, tá? No sentido de bandido bom e bandido morto. A primeira impressão, ele era um bandido e deveria estar morto. Tá? O que mais tarde se verificou, e aqui na condição de advogado, que notadamente advogado da área do direito penal, normalmente a gente recebe essa pecha e sempre somos confrontados com um suposto juízo, né? Uma mentalidade que como você defende bandidos? Não, eu defendo pessoas. Mais tarde elas podem vir se tornar, através de uma sentença, bandidos ou não. Tá? Que foi o caso que aconteceu. Tá? Então, isso para mim, e foi muito interessante você ter chamado essa questão das experiências que a gente tem, porque ela é bem significativa em trazer, tá, essa prática, essas coisas que acontecem. Tá? Daí porque a minha discussão com a PEC 51 é que ela parte de uma premissa não verificável. Tá? É aquela coisa bem típica, e aqui com todo respeito aos legisladores, mas é tipicamente humana, né, levada a efeito pelo legislador, de que mudo a lei, eu mudo o mundo. Tá? Muda a Constituição, eu vou mudar a realidade. Tá? É aquela tensão entre o mundo do dever ser e o mundo do que é. Tá? Isso a filosofia explora muito bem, mas não estou aqui para tratar disso. Então, assim, muda o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, desmilitarizo, transformo todo mundo em civil e pronto, vou ter um mundo de Poliana. Né? Eu posso colocar, de repente, a polícia militar para usar farda rosa. Tá? Coloco, então, para que antes deles trocarem tiro ou não, ofereçam flores, tá? Ou coisa do tipo. Vai mudar? Tá? Não é. O que vai mudar, tá, é uma mudança de cultura e não são soluções fáceis. Primeiro, uma doutrina. Tá? Doutrina no sentido de que a polícia militar, tá, ela não está em uma situação de conflagração constante, perene, que ela sai, o sujeito embarca na viatura dele, a guarnição está na rua, está numa zona conflagrada de guerra. Não é. Não é. Estamos numa situação em que temos, sim, índices de homicídio, que é o índice de violência, ele é detectado por o crime, que é a mensuração, o índice é por homicídio. Porque muitas vezes você tem em outros países crimes que não acontecem lá. Você não pode, por exemplo, medir o índice de criminalidade com relação a tráfico de drogas na Holanda. Tá? Ou, por exemplo, no Colorado, porque lá não há esse crime mais com relação à maconha, por exemplo. Então, você pega um que é dominador comum em todos os países do mundo, que seria o homicídio. Então, você teria que observar, tem que observar que o Brasil realmente vive uma situação trágica. Caótica. Caótica.
O Brasil mata por ano, tá? O que a Síria, em guerra civil, demorou 2 anos para matar. A Síria que está com tanque de guerra na rua, tá? RPG sendo lançado, tá? A artilharia antiaérea, tá? Ou seja, é uma guerra. A Síria demorou 2 anos para matar o que o Brasil mata em 1 ano. Ou seja, que no Brasil a guerra já está declarada. Sim. Aí que tá. Ela está sim, mas aí quem são os contendores? Quem é o inimigo? Essa é a pergunta que tem que ser delicadamente feita. Tá? Aliás, delicadamente analisada, em pormenores. Quem é o inimigo? Quem vai dizer que é o inimigo? Tá? É a guarnição que está na rua, tá? E que muitas vezes essa equipe policial que está lá, e aqui o Major tem toda a razão, ela própria também, ela é muito vítima dessa situação de violência, porque muitas vezes essas conflagrações elas acontecem, tá? E muitas vezes assim, eu acho que é muito prazeroso matar alguém, tá? Eu já defendi policiais militares e eu asseguro para você, tá? O Major está aqui até para confirmar ou discordar de mim. É um drama pessoal que a pessoa vai carregar. Realmente são muitas questões que devem ser levadas em conta. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos em instante com mais opinião para você. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A gente volta com o último bloco do Opinião. O assunto hoje é o fim da PM. Eu até mesmo vou levando em consideração ao que o membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Tomás Ricardo Rangel, trouxe em relação que o Brasil já ocorre uma guerra declarada. Em relação ao estado de Goiás, estudos feitos em 2015 mostram que pelo menos 3.022 pessoas foram mortas no Brasil. Segundo estudos, Goiás, que é aquela questão, é o 5º estado do país em mortes em confronto com a PM. Em 2013, foram 54 registros. O estado com maior índice é São Paulo, com 352 ocorrências. Logo em seguida, aparece a Bahia, com 234, Paraná, com 143 e Pará, com 103 casos. Apesar de todos os estados, com exceção do Pará, terem apresentado queda em comparação com o ano anterior,
os números continuam sendo alarmantes. Esses dados fazem parte do 8º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Deputada, o último bloco aqui do Opinião, só colocando aqui para os senhores que o comandante-geral da PM, Coronel Divino Alves, foi convidado a participar desse debate, mas por questões de agenda não pôde comparecer. Vamos então para as considerações finais, depois deste levantamento, já que o senhor é um representante aqui na casa. Eu entendo que os confrontos, eles tendem a aumentar, os homicídios praticados por policiais tendem a aumentar. Não porque o modelo militar, repito, mas porque a tendência é essa em virtude da falta de estrutura. Então, quanto menor o efetivo, repito, mais confrontos haverão, mais enfrentamento por parte de bandidos, porque o número de bandidos cresce a cada instante. Nós estamos vendo aqui, o crime tem dominado Goiás, o novo cangaço, enfim, já chegou em Goiânia. Isso é um sintoma natural de que o nosso aparato policial não tem conseguido se contrapor a isso. Né? Mas eu queria concluir dizendo que o modelo militar nas polícias ela tem mais virtudes do que defeitos, para mim, ainda. Ela tem mais, até justamente por essa falta pela dedicação do policial, né, nessa falta de efetivo, por exemplo, a hierarquia de disciplina proporciona isso, o militar também, ele não questionando ordens, ele vai ser mais dedicado, nem que seja na marra, porque se ele não fizer, ele viola né, o regulamento, viola a legislação penal militar, então ele pode responder um inquérito policial militar por não cumprir ordens, enfim, ainda tem mais virtudes, ainda é mais útil para a sociedade nesse momento. E eu gostaria muito de ver, sim, a desmilitarização e o fim da PM, porque talvez assim nós teríamos mais estrutura, talvez nós teríamos o modelo de polícia federal, o modelo civil, que trabalha se tiver estrutura. Eu até gostaria de ver isso acontecer, para a gente ver se nós melhoraríamos nesse aspecto, né, de melhorar a estrutura das polícias. E dizer também, assim, concluir sobre tudo isso que a gente falou, eu gosto muito de falar sobre violações de direitos humanos. Quando os organismos aqui nacionais levam para o Conselho de Direitos Humanos da ONU algumas denúncias a respeito aqui do modelo policial, eles não levam aqui algumas denúncias que deveriam levar, de outras violações que eu considero trincheiras que precisavam ser, elas precisavam ser preenchidas antes de chegar no fim da PM, tá? Por exemplo, com relação à criança. Eu acho que as violações já começam quando a criança nasce. Cito um exemplo aqui, que ocorre aqui dia a dia, aqui em Goiânia. A mulher que está lá na rua, ela usando crack, ela dependente do crack, ela está grávida, é uma cena muito comum em Goiânia, ela está grávida, a barrigona desse tamanho, ela começa o trabalho de parto, vem o setor competente lá, o SAMU, leva para a maternidade pública, ela dá à luz. O que a maternidade faz? Ela dá alta para a mãe e fala, pode ir para sua casa, minha filha, com seu filho. Para onde que ela vai? Ela vai para a rua novamente com uma criancinha recém-nascida. O Estado não se preocupa com essa criança. A violação começa aí. E ela se perpetua pela vida inteira dessa criança. Essa criança vai ser problema para a polícia, vai entrar em confronto com a polícia e vai acontecer. Isso é previsível, isso aí dá para se fazer. E dá para fazer o trabalho preventivo. Deveria se fazer e não se faz. Depois vai para a sala de aula. Às vezes essa criança vai ser criada pela avó, aí ela vai para a sala de aula, ela some da escola.
A escola não se preocupa que simplesmente ela vai fazer parte da estatística de evasão escolar. Aqui no Brasil não se combate a evasão escolar. E aí vem uma série de violações. Para mim, tudo isso são violações de direitos humanos que poderiam ser combatidas, que não são. E a maior violação, repito, é a corrupção, o problema. Não há dinheiro para se investir, o governo reclama, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para abrigar essas crianças que nascem sem pai, que a mãe, né, e que não sabe quem vai criar são as ruas. A própria criança se cria e que a gente sabe que no futuro ela vai dar problema. Então, as violações se perpetuam. E, por fim, dizer o seguinte, só porque também não me foi perguntado, mas em Goiás aqui, eu sempre gosto de dizer isso, só para concluir, Goiás aqui eu não conheço extermínio em Goiás. Eu passei 30 anos, eu estou completando 30 anos de policial agora no ano que vem, em março do ano que vem. E teve uma operação aqui, né? Teve em 2012, operações, sexto mas mandamento. todas, não foi houve só até uma. mesmo uma discussão aqui mesmo, na opinião. Aqui, enquanto eu estou aqui na Assembleia, várias operações foram deflagradas. Foi a Sexto Mandamento, foi uma operação em Goianira, foi outra operação. Em Goianira foi um absurdo. Falaram até que tinha lá... tem gente que assiste televisão e, sinceramente, autoridades que assistem televisão não pode assistir, porque ela começa, se ela vê um filme, ela começa a criar uma situação aqui em Goiás. E acaba fazendo um procedimento, enfim, envolvendo policiais. Lá ele falou que tinha ali milícia. Gente, Goianira não tem ambiente para miliciano, não tem como. Ou seja, como nada foi ele falava que lá a milícia ela fecha um determinado, talvez até lá no caso das favelas do Rio de Janeiro, uma cidade inteira. Fecha, só entra o gás se ele autorizar, só entra o sinal de televisão se autorizar, explora isso, todos os serviços que deveriam ser só com a autorização da milícia. Onde que Goianira tem clima para isso? São locais urbanizados, com ruas amplas, enfim. Não tem. Isso ele acusou porque um policial militar lá tinha uma empresa de segurança. Então ele chamou isso de milícia. Ele oferecia o serviço de segurança. Não deu em nada. Todas essas operações, Malavita lá em Anápolis, não deu em nada. Aqueles que acusaram é que estão presos, os policiais estão soltos. Para encerrar, o do Sexto Mandamento, qual foi o resultado disso? O resultado é que o inquérito foi arquivado, não deu em nada. Eles fizeram uma reunião de vários inquéritos que tinha no Estado e foi uma operação que havia um motivo, eu não sei qual é até hoje, talvez político, né? Tinha um tenente-coronel que foi o pivô de tudo isso, que foi o acusado de ser líder, que foi candidato em outra base, enfim, isso ficou comprovado. Eu discuti isso aqui da tribuna da Assembleia. Mas dizer o seguinte, só para finalizar. É que o nosso tempo está se esgotando. Todos os policiais militares que foram acusados de extermínio aqui em Goiás, eles têm prisões, como o doutor Tomás falou aqui, caso semelhante ao que ele falou, em que o preso foi conduzido para a delegacia ileso, e tem casos que houve confronto com desfecho fatal. Então, se fossem exterminadores, eu acho que, invariavelmente, em todos os casos, jogava o bandido para trás, implantava uma arma. Isso não aconteceu. A maioria dos casos, basta pegar a ficha dos policiais, eles são elogiados por ter prendido quadrilhas de traficantes perigosos. Eles mais prenderam do que mataram, sempre, em todos os casos. Considerações finais, doutor Tomás? Bom, Patrícia, minhas considerações finais aqui, só em retrospecto do que a gente já tratou, tá? Eu acho que uma modificação nesse quadro, ela seria por outras vias, notadamente, a começar pela transparência, tá, de todas essas instituições. E aqui eu falo em forças de segurança, já estendendo a discussão também para a Polícia Civil, que também pratica suas violações, vez ou outra, enfim, caso a caso, que não pode ser tolerado em nenhuma das hipóteses. Transparência disso aí, tá? A unificação para gestão de dados, gestão de atividade, tá? E
uma discussão muito interessante que perpassa por esse projeto de emenda constitucional número 51, tá? É que exatamente aquele em que daria à União, tá, cada vez mais poderes em relação aos estados. A União passaria a controlar, a gerir, a formar, tá, todas essas forças de segurança, com o argumento de que ela faria isso melhor. Com o argumento de que aqui no Brasil, como a gente sempre vê, que existe uma discussão, existe alguma situação. Primeiro, chama-se o Estado. Segundo, né, o Estado como poder. E segundo, vamos falar com a União. O que é também extremamente falacioso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Atribuindo a esse ente federativo esse poder que nem sempre vai ser bem gerido simplesmente porque é a União, tá? E, de fato, aqui é interessante essa discussão trazida pelo Major no sentido da atuação da ONU. E, realmente, as grandes lesões, e aqui eu destaco novamente, essas grandes lesões são sempre as que praticadas pelo próprio Estado. Tá? O Estado é o grande violador de direitos humanos, né? E nós olhamos para a questão da desigualdade, olhamos para a questão de oportunidade, olhamos para a questão da violência urbana e não se engane, Patrícia, caso a caso você percorre o caminho daquelas histórias em particular ou dos grupos, você vê uma atuação direta ou indireta desse ente chamado Estado, né? E aí isso converge bastante com a nossa cultura de que combater a criminalidade é uma atuação forte, tá, do Estado. E pedimos à população, né, erroneamente, do meu ponto de vista, que a violência seja usada como método de combate à violência, né? Que a violência seja aplicada pelo Estado, e, aliás, você não controla a violência, isso é uma das definições da violência, o conceito dela é uma força em descontrole, você então não tem essa opinião alucinada de que vamos controlar a aplicação da violência, tá, como método para resolver a violência. E aqui, retornando à questão da ONU, a gente percebe que a atuação da ONU, e foi dado todo esse alarde e tudo mais, é uma atuação importante no sentido de trazer à luz essa discussão. Mas ela própria, ela não se fiou por organismos, por componentes no Conselho de Direitos Humanos da ONU, tá, por componentes idôneos para que se falasse do Brasil. Foi trazido pela Dinamarca? Sim. Teve voto do Canadá, dos Estados Unidos, Reino Unido, Suíça? Sim. Espanha? Sim. Entretanto, um dos grandes censores do Brasil foi Paquistão, Irã, Coreia do Norte, Rússia, China. A Troika, que são os três que relatam todo o caso, era composta pela China, né? E aqui eu não preciso fazer todo um discurso a respeito de como é a China, Indonésia, esses países com relação aos direitos humanos. Então, eu acho que só em conclusão, a parte mais importante de toda essa discussão é fortalecer a noção de direitos humanos, tá? E aqui, trazendo em lembrança que os direitos humanos eles surgiram exatamente como uma força de pensamento oposta a invasões do Estado, ao acréscimo, ao crescimento do Estado em relação ao indivíduo, tá? Eu acho que é isso que tem que ser considerado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui hoje, na opinião. Deveríamos ter mais tempo para discutir este assunto que é tão polêmico e que gera aí tanta curiosidade, tanto por parte da população, das polícias e todo um contexto que envolve também o Estado e a União. Continue agora com a nossa programação pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. A gente vai ficando por aqui.